Falando, hoje vai pausando. Vai lendo, daí a hora que se alguém tiver algum comentário ou alguma dúvida, a gente pode ir parando, comentando. E aí o Paulinho, Tá. a hora que ele entrar, ele dá a força. Vamos lá. Será de valor o seguinte enunciado sobre a atividade ou inatividade dos raios, e quero que tenham em conta que apenas se refere à nossa Terra e suas evoluções. Primeiro raio, não está na manifestação. Segundo raio, em manifestação desde 1575 d.C. Terceiro raio, em manifestação desde 1425 d.C. Quarto raio, entrará lentamente em manifestação após 2025 d.C. Quinto raio, em manifestação desde 1775 d.C. Sexto raio, está saindo rapidamente de manifestação. Ele começou a sair em 1625 d.C. Sétimo raio, em manifestação desde 1675 d.C. Naturalmente, estes constituem ciclos menores dentro da influência do signo de Peixes. Veremos que há 4 raios em manifestação atualmente: o segundo, terceiro, quinto e sétimo. Aqui surge a pergunta: como é possível que existam pessoas que pertencem a todos os raios ao mesmo tempo? A razão é que, como pode ser vista facilmente, no que o quarto raio começa a aproximar-se e o sexto se retira, permite que 6 desses raios levem à manifestação os seus egos. No entanto, agora existem muito poucos egos do quarto raio sobre a Terra, e um número muito grande de egos do sexto raio, e passarão cerca de 200 anos antes de todos os egos do sexto raio desencarnarem. Quanto aos egos do primeiro raio, não existem tipos puros no planeta. Aqueles que são denominados de primeiro raio pertencem ao primeiro sub-raio, do segundo raio, que se acha em encarnação. Um ego puro do primeiro raio em encarnação atualmente seria um desastre. Não há suficiente inteligência e amor no mundo para equilibrar a vontade dinâmica de um ego que pertence ao raio do destruidor. Assim, como a família humana está relacionada com o logos planetário da Terra, o que se explica melhor dizendo que constitui seu coração e cérebro, da mesma maneira a soma total de evoluções semelhantes dentro de todo o sistema solar. Constitui o coração e o cérebro do logo solar. Atividade inteligente e amor são as principais características de um filho de Deus evoluído, enquanto seus reflexos inferiores, sexo e desejo, caracterizam o homem médio e os filhos de Deus que ainda não evoluíram. Paulinho entrou. Paulinho, você quer comentar alguma coisa? Eu estou um pouco perdido ainda aqui, me situando. Tudo bem, a gente acabou de começar a ler. É o terceiro parágrafo que a gente está lendo. Tá, pode subir um pouquinho só para eu ver como é que ele começava? Ah, tá. Então a gente falou dos raios que estão em manifestação. Tudo bem até aqui essa parte dos raios em manifestação? Tudo bem. Tá. Alguma dúvida por enquanto aqui? Algum comentário de vocês? Só enquanto eu me organizo. Acho que é bom só a gente lembrar que, apesar de não estar em manifestação, não significa que não tenha qualquer influência desse raio hoje, né? Sim.
Então, a gente vê aqui que o sexto raio é o raio que está deixando de se manifestar, esteve muito ativo, né, durante a era de peixes, e está lentamente saindo, rapidamente, perdão, saindo de manifestação, mas aqui o tibetano diz embaixo que ainda há muitos egos. Quando ele fala egos, é bom a gente sempre lembrar que são as almas, né? E ainda há muitas almas de sexto raio, e ainda há algo que a gente vai falar mais para frente, mas que a gente já falou em outros encontros, que é muito comum a gente ter influência do sexto raio, embora o raio esteja saindo de manifestação, mas ele foi construída, né, essa forma pensamento do sexto raio e seus valores durante 2000 anos, com a potência de um avatar à frente dele. Então isso marca, né, uma era mesmo. Então a gente vê que as energias do sexto raio são muito fortes, muito presentes, assim como em cada um de nós. A gente vai ver mais para frente que a gente tem um raio de legado, que em geral é um raio que a gente manifestou com potência na nossa última ou duas ou às vezes até 3 encarnações atrás. Então, como nós que estamos hoje trabalhando mais conscientemente no desenvolvimento espiritual, com certeza já estamos nesse caminho há algumas encarnações. E estávamos muito também potentemente energizados com a energia do sexto raio. Então é muito comum que nós tenhamos, talvez não na nossa constituição de raios, ou talvez sim, mas mesmo se não, a influência do sexto raio é muito presente em nós, talvez por conta do raio de legado. Então acho que é legal a gente lembrar disso, né? Aqui o tibetano fala ainda que as almas de primeiro raio são raras, e ele fala aqui, né, que o que a gente chama de primeiro raio, ainda assim, como o nosso sistema é um sistema de segundo raio, embora a alma seja de primeiro raio, ainda assim tem uma influência de segundo raio, por estarmos num sistema de segundo raio que ameniza um pouco essa força do primeiro raio. É dito, por exemplo, que a Blavatsky era uma alma de primeiro raio e que ela nasceu mulher por conta do feminino ser, em termos de polaridade, mais receptivo, então que amenizasse um pouco essa potência, né, que ela tinha por conta de ser uma alma de primeiro raio bem desenvolvida. Então a potência, a força, a vontade de primeiro raio estavam muito presentes nela. Mas então ela escolheu um corpo feminino para ser um pouco mais receptiva, para trabalhar em cooperação e sob a orientação dos mestres. Aqui ele fala um pouquinho, né, da importância da gente ter, lembrando que a atividade inteligente é uma qualidade do terceiro raio e amor é uma qualidade do segundo. Então, como é importante a gente expressar, ou pelo menos buscar expressar, né, essa atividade inteligente, o amor. O amor é um pouco mais simples para a gente compreender, né, embora não tão simples de expressar, mas a atividade inteligente é justamente a gente ir direcionando a nossa polarização para o corpo mental, né, para ir não só para o corpo mental, mas desenvolvendo aí, através dos atributos da mente, desenvolvendo uma atividade inteligente. É isso? Fiquei me sentindo meio por fora aqui um pouco. Não, é isso mesmo. Agora a gente ia começar esse próximo parágrafo. Esta 7ª emanação. Tá. Alguém quer ler? A Cris está lendo. Ah, obrigado, Cris. Posso continuar, então? Claro. Vamos lá. Estas 7 emanações viventes e qualificadas que emanam do vórtice central de forças são compostas de incontáveis miríades de unidades de energia que são inatos e inerentes aspectos da vida, dotados de qualidade e capazes de aparência.
No subhumano, esta tríplice combinação de vida, qualidade e aparência produz resposta consciente no meio ambiente, que é composto pela soma total de todas as vidas, qualidades e aparências, síntese dos 7 raios ou emanações da divindade, os quais produzem no reino humano uma percepção autoconsciente e no sobre-humano uma inclusividade sintética. Acho que a gente podia dar uma paradinha aqui. Então ele fala, né, da influência dos 7 raios, essas 7 emanações viventes, que emanam de uma fonte única, né, que é essa fonte de vida. Então a gente viu que vida, qualidade e aparência. Então os 7 raios são qualidades dessa fonte de vida. E aí ele fala, né, no subhumano, essa tríplice combinação de vida, qualidade e aparência produz resposta consciente no todo, porque ainda as unidades de vida não são ainda formadas, individualizadas. Então, o efeito dos 7 raios nos reinos que a gente chama de inferiores, eles têm uma qualidade perceptível no todo. A gente vai ver depois que no reino vegetal, por exemplo, tem certas classificações de plantas que vão emanar mais ou menos um dos raios, assim como nos animais, os domésticos, os selvagens, mas a grosso modo, como são seres de consciência ainda coletiva, o efeito dessa qualidade se percebe no todo. Da mesma forma que acontece, claro que numa oitava superior, o mesmo nos reinos chamados supra-humanos. Agora, em cada um de nós, né, aqui do quarto reino, esse reino que está aqui na metade, traz essa percepção autoconsciente. Então, a gente se percebendo como qualidade é a meta nossa, né? A gente sair da percepção de aparência, que a nossa consciência ainda é muito ligada à forma. Então, a glória do humano é se perceber como um ser de qualidade, como um ser autoconsciente. Essa é a nossa meta, o nosso Dharma. Todas as mônadas humanas trazidas à manifestação pela vontade e desejo de algum senhor de raio fazem parte do seu corpo de manifestação. Potencialmente expressam sua qualidade e aparecem fenomenicamente de acordo com o grau de evolução atingido. Como ele é, assim somos nós neste mundo, mas ainda apenas potencialmente. A meta da evolução encontra-se em transformar o potencial em real e o latente em expressão. O trabalho do esoterista é precisamente isto: extrair a qualidade oculta do que está latente. Então, aqui algumas informações importantes, né? Senhor de raio é uma expressão que tem um nome técnico dentro do glossário esotérico, que é Chohan ou Koan. Né? Se escreve C-H-O-H-A-N. Então, senhor de raio, esse cargo, vamos dizer assim, é chamado de Chohan ou Koan, dependendo da interpretação. E aqui, muito bonito no final, né? Bastante inspirador, a gente reconhecer que a nossa meta, então, é em nós, em primeiro lugar, percebermos o que está latente, então expressarmos, darmos vida, darmos expressão a isso e transformando esse potencial em ações reais, concretas. O místico ainda é muito ligado ao potencial, né? Ele vislumbra um mundo belo, mas não é tão prático a ponto de, através da atividade inteligente, do uso da vontade e do amor consciente, colocá-lo em expressão. Então, às vezes, o místico tem visões lindas, idealísticas, mas elas não se expressam, porque muitas vezes faltam o desenvolvimento dessas outras qualidades. Então, a nossa meta não é mais apenas enxergar um mundo melhor. A nossa meta é, através da nossa vida, expressarmos, e principalmente da nossa vida grupal, realmente expressarmos um mundo melhor. Então, o esoterista, ele tem sempre
cultivada uma sensibilidade para aquilo que é causal, né? Mas as ações precisam ser pautadas e direcionadas para essa meta, né? Então é importante a gente sempre pensar nisso, que é nosso dharma expressar esse potencial. Então, se a gente não está fazendo isso, a gente precisa acertar o nosso plano de voo aí, porque essa é a nossa meta, em alguma medida que seja, né? Mas essa é a nossa meta. Paulinho, Oi. nessa parte aqui que ele diz, todas as mônadas humanas trazidas à manifestação pela vontade e desejo de algum raio, isso quer dizer que as mônadas se originam no Senhor do Raio, ou a manifestação da mônada é a partir do Senhor do Raio? Uma Porque ótima pergunta, ficou tá? ambíguo, né? É só para... Ficou. Não, perfeito. Essa é excelente essa pergunta. Na verdade, assim, né? O que é o Senhor de Raio? É aquele Chohan que eu falava. Quem que é o Chohan? É o cabeça do ashram. Então, quando a gente pensa no Chohan do primeiro raio, a gente tem a figura do Mestre M, mas o que ela representa? O Mestre M representa na Terra corretas relações internacionais, relações diplomáticas, cooperação internacional, diplomacia, o trabalho político. Então, muitas vezes, à medida em que o trabalho axâmico vai ganhando corpo e vai dentro do plano divino, do propósito de Shambhala, né, da vontade de Deus, e nesse corpo construído pela hierarquia, o que inclui os senhores de raio ou Chohans, conforme está no momento desse plano vir a se expressar, então o Chohan convoca as mônadas de primeiro raio, por exemplo, que muitas vezes poderiam estar em pralaya, como é dito no esoterismo, ou esperando o seu momento de encarnar, aí ele exerce a sua capacidade atrativa magnética e esses seres vêm à encarnação para justamente cooperar com a expressão do trabalho axâmico. Isso foi feito muito na época do mestre tibetano, porque por conta desse período entre guerras, né, e do momento tão importante que a humanidade estava e ainda está vivendo, os mestres de primeiro e segundo, os Chohans do primeiro e segundo raio, mestre M e o mestre KH, passaram a não receber mais discípulos. Então, lembra que foram eles que, por exemplo, primeiro trouxeram a manifestação, a sabedoria eterna com a encarnação da Blavatsky? Aí, nessa segunda etapa da revelação da sabedoria eterna, eles estavam muito empenhados nesse problema planetário da guerra e do que estava acontecendo nos planos internos. Então, eles meio que terceirizaram isso para o mestre tibetano. Então, o mestre tibetano passou a ser aquele que ia orientar a Alice Bailey para essa tarefa. E a Alice Bailey, na verdade, era, assim como o próprio mestre tibetano, discípulas do ashram do segundo raio, assim como o próprio Assagioli. Então, como isso estava dentro do plano para se manifestar, a própria potência do mestre KH magnetiza essas mônadas, né, esses seres elevados que estavam trabalhando junto a ele para virem à manifestação. Então, aí veio a Alice Bailey, aí encarnou na mesma época o Assagioli, aí o tibetano não encarnou, mas era como se, né, porque ele mantinha um corpo lá no Tibete encarnado para que essa potência fluísse aqui no plano físico com mais facilidade. Então, é mais nesse sentido, de inspirar mesmo aqueles outros seres que já estão em condições de encarnar, mas que às vezes estavam aí, não em encarnações compulsórias, mas em encarnações já mais desenvolvidas, esperando esse tempo correto para encarnar. Ficou claro? Eu não sei se eu me fiz tão claro. Foi super claro. Então tá bom. Obrigada. Nada, imagina. O papel do cristianismo.
Tenho afirmado a premissa básica de que tudo o que conhecemos constitui uma entidade divina em manifestação, que se expressa através de 3 aspectos, para os propósitos desse tratado, porque estão mais de acordo com a terminologia do emergente pensamento moderno, que decidi denominá-los de vida, qualidade e aparência. Aqui estão alguns dos nomes dados à Trindade pelas grandes religiões e sinônimos na fase cristã: Pai, Filho e Espírito Santo, velhos termos antropomórficos, espírito, alma e corpo. Na fraseologia comum, a vida, consciência e forma na filosofia hindu. Acho que pode continuar, porque aí são só informações, né? Sugiro aqui que a importância do cristianismo reside na compreensão de que é uma religião de ligação, e isto os modernos pensadores fariam bem em lembrar. Isto está simbolizado pelo fato de que o mestre dos mestres encarnou na Palestina, pedaço de terra que se encontra entre a Ásia e a Europa, e que participa do caráter de ambos. O Acho que cristianismo... aqui acho que a gente pode fazer uma paradinha, só para a gente relembrar mesmo, como o mestre sugere, né? Então, o chamado Oriente Médio, ele faz a ligação do Oriente com a Europa, né? E o mundo ocidental. Isso é em todos os âmbitos, né? Então, se a gente for pensar em termos de comércio, né? O povo árabe tinha uma conexão com a Índia, com a China, e foram eles que trouxeram todas essas mercadorias através do Mediterrâneo para o comércio europeu. Então, isso é em termos da matemática, em termos das antigas religiões. Então, é muito interessante a gente reconhecer que não foi à toa que o Cristo nasceu na Palestina, porque era realmente o lugar de ligação. E aí, olha só, né? Como o budismo já estava muito enraizado e a figura do Buda muito presente no Oriente, embora haja pequenas exceções, e uma delas, por exemplo, é a própria Austrália, mas a expansão do cristianismo ocorreu no mundo ocidental. Então é interessante a gente pensar nisso, né? E a gente lembrar que o mestre dos mestres, quem é? É o Bodhisattva, né? A figura do Cristo foi manifestada através do mestre Jesus. Mas esse cargo, mestre dos mestres, é o Bodhisattva, que é o senhor do segundo raio, que é um raio de conexão, de união, de ligação. Importante também a gente lembrar que o cristianismo foi a primeira religião que se refere a Deus como Pai. Nenhuma outra religião anterior se referia a Deus como Pai. Então, isso é já a construção dessa conexão, né? Que não separa mais. Embora ainda haja algum tipo de separação, né? Não sou eu, é meu pai, mas já é uma ligação afetiva, amorosa, e a construção dessa ligação. O cristianismo é a religião do período de transição que liga a era da existência autoconsciente com a era de um mundo grupo consciente. Também substituirá na era onde prevalecer este tipo de pensamento que, quando corretamente aplicado, servirá como elo de ligação entre os mundos da mente concreta e da mente abstrata. O antigo comentário assim se expressa. Quando chega o momento em que a luz da alma revela o Antakarana, ponte entre a consciência da personalidade e a consciência da alma, então se conhecerão os homens pelo o conhecimento que o possuem. Estarão coloridos pelo desespero do desejo insatisfeito, se dividirão naqueles que reconhecem seu Dharma, o que significa cumprir todas as obrigações implícitas e deveres, e aqueles que só veem a atuação do karma, e pela própria natureza mesma de sua necessidade, encontrarão finalmente luz e paz. É só falar assim que o antigo comentário
é um texto que o tibetano se refere várias vezes em diversos dos seus livros. E é dito que é um livro que fica aí de posse da hierarquia. Então, é uma escritura extremamente antiga, que a gente não sabe nem de quanto, mas que é meio que a base para todas as outras as religiões que se manifestaram no mundo. Então, ele faz alguns comentários citando esse antigo comentário. Aqui, por exemplo, essa explicação do que é Antakarana tem as iniciais do Alice Bailey. Então, isso não está, essa explicação, ponte entre a consciência da personalidade e da alma, não está no antigo comentário. Tá só o Antakarana. E aí ele diz, né, que o momento, quando chega o momento em que a luz da alma revela essa conexão, então haverá aquilo que no cristianismo a gente chama de separação do joio e do trigo. Aqueles que estarão coloridos pelo desespero do desejo insatisfeito e aqueles que já reconhecem o seu dharma, ou seja, que já podem cumprir as suas obrigações e deveres, e aqueles que vão ainda ficar num processo de inconsciência através da lei do karma, mas que também seguirão aí o seu processo de desenvolvimento, só que com um pouco mais de inconsciência. Inconsciência traz dor, né, e desespero, como ele dizia aqui. O cristianismo é uma religião principalmente separatista, que demonstra no homem a sua dualidade e estabelece as bases para a unidade futura. Aquilo que eu falava, né? Só para a gente não perder. Então, ele separa ainda eu e Deus, mas a partir dessa relação filial, né, é a construção para a verdadeira unidade. Essa etapa é muito necessária e tem prestado um grande serviço à humanidade. O propósito e a intenção do cristianismo têm sido bem definido e elevado e fez seu trabalho divino. Hoje está em vias de ser substituído, mas não foi revelado que nova formulação da verdade irá substituí-lo. A luz penetra lentamente na vida do homem, e nessa radiante iluminação se formulará a nova religião, e chegará uma nova enunciação da antiga verdade. Através da lente da mente iluminada, se verá em breve aspectos da divindade até agora desconhecidos. Pensaram alguma vez que podem existir qualidades e características da natureza divina, latentes dentro da forma, que até agora têm estado completamente desconhecidas, nem sequer tenuamente percebidas, que não têm precedentes, nem existem palavras, nem outro meio adequado para expressá-las. Assim é. Da mesma forma que a expressão consciência grupal não teria nenhum significado para o homem primitivo e seria apenas um conjunto de signos alfabéticos sem sentido. Assim, um pouco abaixo da superfície do nosso mundo manifestado, vivem qualidades divinas. É um propósito que é tão longe da consciência da nossa humanidade atual, como a ideia de percepção coletiva estava longe de ser a consciência da humanidade pré-histórica. Que este pensamento lhe infunda coragem. O passado constitui a garantia da infinita expressão do futuro. Então aqui, né, o tibetano faz, assim como Cristo fez, né, uma promessa de que cada um de nós poderia expressar ainda mais qualidades do que ele, né, fazer mais milagres do que ele fazia. Isso é para trazer para a gente essa noção da continuidade do desenvolvimento da consciência. Então ele diz aqui, tem coisas que a gente ainda nem consegue falar. E quando a gente pensa, né, que o cristianismo pode vir a ser substituído, é importante a gente lembrar que isso não vai fazer com que ele seja negado, pelo contrário. É que a forma como ele se expressou
tem campo para diversas interpretações, tanto aquelas mais superficiais como aquelas mais profundas. Então, a gente, com o desenvolvimento da mente, né, e a construção do Antakarana individual, grupal e coletivo, planetário, as inúmeras possibilidades que existem no mundo aí, espiritual, poderão vir a se manifestar aqui também no plano material. Algum comentário, alguma dúvida? Acho que a gente pode seguir, então. Algumas questões e suas respostas. O que é a alma e sua natureza? Qual é a origem, objetivo, propósito e plano da alma? Pode o fato de a alma ser provado? De que valor é para estudar os raios? Qual é o significado de consciência, energia ou luz? Então, pessoal, essas perguntas serão respondidas agora no próximo capítulo. Bom, capítulo 2. Algumas perguntas e suas correspondentes respostas. Foi indicado neste tratado que dedicaríamos nossa atenção para o segundo dos 3 aspectos e nos concentraríamos sobre a qualidade. O que quero dizer com isso? Quero dizer que trataremos daquilo que emerge através da forma, que vela ou se oculta por trás da aparência, expressa a vida ou espírito e se produz mediante a interação da vida com a matéria. Quando se refere ao homem, que é o reflexo da divindade e se aplica ao tema da sua qualidade, implica 3 reconhecimentos. Só um pouquinho. Tá tudo bem esse primeiro parágrafo, a gente já viu um pouquinho em reuniões anteriores, né? A qualidade como o produto, o resultado da ligação entre espírito ou vida e matéria, e essa qualidade emergindo da forma, tá tudo claro até aqui? Sim. Ah, sim, para mim tá tranquilo. Posso continuar? Pode. Bom, 1. O ser humano é, como dito anteriormente, uma vida encarnada que expressa a qualidade e registra essa qualidade na consciência, ou responde sensivelmente à interação que se produz durante o processo evolutivo entre espírito e matéria. Acho que aqui é legal a gente dar uma pausinha, né? Então, à medida em que o homem vai despertando para sua alma, ele vai registrando essa qualidade na sua consciência. Antes dele registrar essa qualidade na consciência, dentro já do processo de desenvolvimento, ele começa a responder a essa interação, né, da própria alma. Então, a alma começa a sensibilizar a mente e o emocional, até que, com o passar do tempo, o homem vai se percebendo como alma e vai mergulhando aí através do autoconhecimento, da autoconsciência, nesse novo centro de consciência mais avançado, que é a sua própria alma. Dois, o homem, sendo uma síntese, a única síntese completa, extenuando a deidade macrocósmica, registra um autorreconhecimento, que é potente o suficiente hoje para capacitá-lo a diferenciar reações de a triplicidade, o conhecedor, o campo de conhecimento e o conhecido, segundo denomina o Bhagavad Gita. Aqui, então, então ele diz aqui, ó, que hoje é possível que a gente consiga diferenciar. Então, o que que é o conhecedor, o que que é o campo de conhecimento e o que que é o conhecido? É a mesma trindade, né? Entre espírito, alma ou qualidade e forma.
O conhecedor é o espírito? E o campo de conhecimento? Ele vai falar um pouquinho aqui, ó. Pode ir. Tá, então tá bom. B. A crescente percepção de que o campo de conhecimento é apenas aparência ou ilusão, e que o conhecimento em si pode ser um obstáculo, se não for transmutado em sabedoria. C. Então, o campo de conhecimento é a própria forma que essa matéria vai recebendo à medida em que ela vai entrando em contato com a consciência. Então, cada vez que a gente vai desenvolvendo a nossa consciência, a gente vai também criando um grupo de formas de pensamento, que é assim na humanidade, através das culturas, da cultura e da civilização, que são reinantes ou regentes em cada era. Por exemplo, a gente teve a cultura greco-romana, era uma forma de pensamento, vamos pensar nisso. Né? A cultura greco-romana era uma forma de pensamento que expressava a realidade daquela civilização. Aí ruiu. Aí surgiu, por exemplo, vamos pensar na cultura cristã. Então, é também uma forma de pensamento que foi construída a partir dessa capacidade civilizatória. Isso vai ruindo até que novas surjam. Isso acontece em cada indivíduo. À medida em que a gente está num patamar de consciência, a gente também constrói uma forma de pensamento que é compatível com essa consciência. Então, esse também é um ponto a observar, porque às vezes a gente muda ou dá um pequeno salto de consciência, mas toda essa forma circulante, ela precisa, em alguma medida, ser destruída ou, pelo menos, ser ressignificada. Senão, eu posso ainda ter uma capacidade de acessar outras vertentes da verdade, mas se essa forma de pensamento está tão ainda compacta, atuante aqui, ela vai obstaculizar esse contato ou essa revelação da verdade. Então, esse é um ponto bem interessante da gente refletir sobre. Por isso que quando a gente estava estudando anteriormente, né, a gente falava da importância de se construir com a energia do sétimo raio, que é essa construção da forma pensamento, que ela já tem uma outra, característica que é mais flexível, que é mais moldável à medida em que a evolução ocorre. Porque senão a forma acaba se tornando um obstáculo. Como ele diz aqui. Você pode reler, por favor, o item B, Cris? A crescente percepção de que o campo de conhecimento é apenas aparência ou ilusão e que o conhecimento em si pode ser um obstáculo, se não for transmutado em sabedoria. Posso continuar? Sim. O progresso evolutivo em resposta a um ou outro desses três, o qual indica o desenvolvimento da sensibilidade. Isto leva a interessar-nos pelo conhecedor e a crer que este conhecedor é a alma, una com a divindade, ilimitado e eterno, no tempo e no espaço, e o fator determinante da existência humana. 3. Que a infinita diversidade de formas oculta uma síntese subjetiva. Portanto, o homem pode ver eventualmente, observar um setenário universal quando expressa a si mesmo através das formas de todos os reinos, e quando isso acontece, penetra no mundo da unidade subjetiva e pode seguir o seu caminho consciente em direção ao uno. Acho que aqui pode ser bom a gente dar uma pausinha. Então, o que acontece, né? O que ele fala aqui? Sobe um pouquinho só, por favor, só para a gente lembrar, quando ele diz, né? Quando se refere ao homem, que é o reflexo da divindade, se aplica ao tema da sua qualidade, implica em 3 reconhecimentos. Então, a gente viu o reconhecimento 1, né? A gente viu que ele é o reconhecimento 2, que se dividiu em A, B e agora no C, e a gente está vendo o terceiro reconhecimento. Então, como é que ele começa esse terceiro reconhecimento? Que a infinita diversidade de formas oculta uma síntese objetiva. Então, o que é interessante a gente pensar? Que toda essa diversidade
que compõem as formas é aquele terceiro aspecto de aparência. Essa aparência diversa oculta em si a própria unidade. Essa síntese objetiva é a unidade. Então, o homem, portanto, pode ver, eventualmente, observar esse setenário universal de qualidade dos 7 raios, quando expressa a si mesmo, né, a sua qualidade, através das formas presentes em todos os reinos. E quando ele faz isso conscientemente, ele penetra nesse mundo da unidade subjetiva e pode seguir o seu caminho consciente em direção ao uno. Aqui está claro que isso acontece no caminho de iniciação, né? Então, qual que é o primeiro reconhecimento? É a primeira iniciação, onde eu me reconheço como parte desse todo. Eu ainda não expresso esse todo, mas eu tenho um reconhecimento como verdade de que eu faço parte desse todo. E aí ocorre todo o desenvolvimento para, uma vez que eu reconheço, eu expressar essa qualidade através da minha vida e inspirar todo o mundo ao meu redor para fazer o mesmo. Não pode ainda entrar na consciência dessa fundamental unidade essencial, mas pode penetrar na sua própria vida de raio, fonte de onde emana a sua própria vida temporariamente especializada. Então aqui, né, ele não pode ainda vivenciar tudo isso, mas ele consegue já interagir, né, e expressar a sua própria qualidade. Então, interessante, né? Ó, de onde emana a sua própria vida temporariamente especializada. Então, lembrando, né? A alma expressa um dos 7 raios. A mônada expressa um dos 3 primeiros. Então, ainda assim, a alma, embora seja hoje para nós a meta maior, ela ainda é uma expressão mais material daquilo que é a vida ou a mônada. Por isso que ele diz temporariamente especializado. Esta triplicidade de conceitos requer um estado cuidadoso. Pode ser expressa da seguinte forma: a vida una, unidade. Os 3 raios maiores, os 4 raios menores formam 7, a unidade da aparência. Então aqui é interessante, né? A gente sai do do todo, do imanifesto, do espírito, aí o 1 se projeta em 3, o 3 se projeta em 7, e aí o 7 se projeta numa diversidade praticamente infinita de formas, mas que, né, em toda essa diversidade reside uma unidade. Da vida una, não nos ocuparemos. Devemos aceitá-la como uma verdade fundamental e entender que estamos no caminho do retorno desde a unidade da existência identificada com a forma, através dos diferentes modos de responder conscientemente à interação e a atividades divinas, até chegar a uma identificação final com a vida una. A consciência da forma deve dar lugar à radiação qualificada da identidade espiritual autoconsciente, que é um filho de Deus que aparece por meio da forma. Isto finalmente será substituído por 2 formas de expressão, contendo em si. Só uma pausa, Cris. Então, essa vida una, a gente pode, para nós, trazer como o mergulho da mônada, né? Então, a partir do momento que houve esse mergulho, essa identificação com a forma, já está se expressando todo o processo do desenvolvimento da autoconsciência, né? Então, a consciência da forma, então primeiro tem essa identificação com a forma, e aí com o passar de diversas encarnações, deve dar lugar à radiação qualificada
da identidade espiritual autoconsciente. O que é isso? É a própria alma. Então, primeiro tem todo um processo de identificação com a forma, aí começa um processo de desidentificação com a forma e autoidentificação com a alma, até que haja uma real conscientização dessa forma, né? Então, aí dá lugar a uma radiação qualificada pela identidade espiritual autoconsciente, que é a alma. Então, é isso que ele diz aqui. 1. O sentido de síntese divina, no qual nosso bem-estar corporal é a forma mais inferior do reflexo material, ainda que simbólico. É uma sensação de coordenada satisfação, de regozijo baseada na realização do ser. 2. A retirada desta percepção de vida para um aspecto ainda mais intenso e individual, que envolve a consciência de vida de Deus mesma, liberta da forma, mas ainda assim em um sentido misterioso, consciente de qualidade. Então, num primeiro momento, né, o que a gente chama, por muitas encarnações, esse bem-estar corporal, que é tão buscado hoje, né, na nossa sociedade, ele é um reflexo material, né, dessa unidade, desse estado de realização. Então, a gente vê que, assim, embora seja ainda uma expressão rudimentar dessa unificação com o eu, ainda assim é um caminho. A gente consegue observar que ao buscar esse bem-estar, a humanidade já está sensibilizada numa esfera inferior para essa busca mais elevada de unificação com o seu eu superior. E aí, então, né, aqui já é o processo de crise. Então, a retirada dessa percepção da vida para um aspecto mais intenso, mais individual, mais consciente. Né? Liberta da forma, mas ainda assim consciente da qualidade. Então, aí já é numa volta acima da espiral. Acho que a gente pode ler só mais esse finalzinho que já está praticamente no nosso horário, né? Ler essas frases aqui, né? Eu acho que pode ser, né? O que vocês acham? Pode ser? Pode sim. Vamos lá. Em linguagem mística, poderia expressar-se assim: toma um corpo, este corpo tem vida, reconheço sua vida, portanto, conheço a minha mãe. Utilizo um corpo, esse corpo não sou eu, sirvo ao grupo e ao servir, vivo dentro do corpo, desapegado, como um filho de Deus, conheço o meu eu. Animo um corpo, sou a sua vida, e essa vida será a vida. Essa vida é conhecida como o amor. Sou o amor de Deus, conheço o Pai e sei que a sua vida é melhor. É amor. Sou o corpo e sua vida amorosa. Sou eu, cuja qualidade é o amor. Sou a vida de Deus mesmo, a mãe, o pai e o filho eu sou. Atrás desses três permanece o Deus desconhecido. Esse Deus sou eu. Aqui é quando ele diz, né, em linguagem mística, porque é uma parte de um tratado místico, né, antigo, que tem essa influência aí, principalmente no Oriente. Então aqui é bem interessante, né, o que ele faz essa analogia. Como é que é para vocês? O que vocês entendem dessa linguagem, dessas palavras em linguagem mística aí? Ao que ele se refere nessas frases? Numa linguagem bem simples para mim, a gente está encarnado aqui e através desse corpo a gente começa a ter os nossos pequenos despertares.
Não sei. Mas assim, aí ele, né, cada frase vai te trazendo uma ideia, né? Até ele se despertar para o amor, se reconhecer que é minha mãe, será que é a mãe terra, que eu pertenço à terra? Ai, É não a sei. matéria. A matéria? É a A matéria. mãe é matéria? É. Ah, eu já pensei na mãe terra, que a gente veio aqui da terra, né? No planeta. Também pode ser. Pode ser alma e espírito, alma e corpo físico e os corpos? Pode ser também. Olha só, quando ele diz, toma um corpo. Esse corpo tem uma vida. Eu conheço sua vida. Portanto, conheço a minha mãe. Então, aí já é um processo de desidentificação da forma. Vamos pensar da própria personalidade, né? Então, é a alma percebendo a sua própria personalidade, seus veículos de expressão. Utilizo um corpo. Esse corpo não sou eu. Eu sirvo ao grupo. E ao servir, vivo dentro desse corpo. Então, olha só, né? Já é o desenvolvimento de uma consciência grupal, que é a consciência da alma, né? Desapegado, como um filho de Deus, conheço meu eu. Então, o que é esse eu? A alma, a gente diz alma individual só para ficar didático, mas a consciência da alma é grupo. A consciência da alma é unidade. Aí ele diz: animo um corpo, sou a sua vida. Aí já é uma pista que ele pode estar falando da mônada, que é o nosso espírito, o aspecto mais elevado. E essa vida será a vida, porque um dia vai vir a ser. Essa vida é conhecida como amor. Sou o amor de Deus. Conheço o Pai, é o Espírito, né? E sei que sua vida é amor. O nosso sistema é um sistema de segundo raio, de amor e sabedoria. Aí, num aspecto ainda mais de unidade, né? Sou o corpo e a sua vida amorosa. O que é esse corpo? É tudo isso que a gente chama de manifestação do nosso planeta ou até do próprio sistema solar. Sou o eu, cuja qualidade é amor. Sou a vida de Deus mesmo. A mãe, o pai e o filho eu sou. Ou seja, já é tudo isso que a gente conhece aqui como um próprio sistema que a gente vive. E atrás desses três permanece o Deus desconhecido. Esse Deus sou eu. Então, para além disso que a gente conhece como logos solar, tá aquilo que a gente chama de Deus enquanto criador, né? Que o tibetano se refere a essa força como aquele sobre o qual nada pode ser dito. Então, ele vai caminhando da nossa vida de personalidade para uma consciência aí planetária e até, porque não universal. Acho que a gente pode, né, parar por aqui. A gente tem ainda, já são 9h26, né? A gente tem aí um tempinho para a gente só conversar um pouquinho, né? De como é que a gente tá com tudo isso, como é que ficou de mais presente na reunião dessa noite. Já falei bastante, hein? Como é que vocês estão? O que está reverberando agora em vocês? Como é que vocês estão se sentindo? Acho que é um tema denso, né? Tá todo mundo tão quietinho. Para mim, ficou mais forte essa questão do cristianismo, né? Como uma ponte, como uma parte do processo. Sempre me lembro
da professora Lucilena Galvão, da filósofa que a gente tanto gosta, que ela fala para a gente olhar a escadaria da sabedoria, né? Sem querer olhar a escadaria completa, subir um degrau de cada vez, mas com a certeza que aquele não é o último degrau. Então, eu acho que essa ideia do cristianismo ter sido uma ligação, a gente tende a levar para a dualidade, né? Então, o cristianismo foi uma parte joga fora para construir o novo ou a nova religião mundial. Mas não, é tudo uma coisa só, que vai se somando e se transformando para chegar em alguma coisa. Então, essa questão de não manter um pensamento dual para a gente conseguir estudar esse texto na sua profundidade que ficou mais forte para mim hoje. Eu gostei muito dessa última parte, dessas frases. Parece que fez um resumo do que a gente estava entendendo, né? Eu acho que em nível de consciência, por exemplo, a minha, não tenho tantas, né, filosofias assim, mas eu acho que o que essa última parte parece que ela ficou mais tranquila, assim, mostrando que a gente, né, da importância até da materialização daqui da Terra, da importância para trazer o aprendizado do amor, para trazer o aprendizado dessa conexão de expressar, da alma expressar aqui. E me chama a atenção isso, sabe? Porque eu acho ainda complexo como ele lida. Teve uns parágrafos anteriores, acho que estava falando do cristianismo, um pouquinho depois, como era complexo o homem, né? Então, acho que eu não entendi direito até. E olha que eu que li, né? Parecia claro, mas era coisa de estudar mesmo, né? Mas essa última parte, sei lá, eu gostei, ficou bonito. É meio poético, né? Sim. Então, acho que podemos encerrar.